Vamos rezar o nosso rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Frei Gilson, um sacerdote, um padre, chamado por muitos de pai, um líder religioso católico, o qual está chamando a atenção do Brasil nesses últimos dias, principalmente enquanto o catolicismo romano está vivendo o seu período de quaresma. Frei Gilson foi responsável por colocar mais de 1 milhão de pessoas em uma live na madrugada para fazerem as orações do rosário. Mas o que poucas pessoas enxergam? A grande massa, a grande multidão. O catolicismo romano, hoje, a maior religião que temos no mundo, na verdade, traz algo muito, mas muito oculto. Traz um engano que poucas pessoas conseguem enxergar. E mesmo se você for evangélico, protestante, assistindo esse vídeo aqui, eu recomendo que você preste muita atenção e abra os seus olhos, pois essas palavras, elas principalmente farão mais sentido para você do que até mesmo para os próprios católicos. Esse vídeo aqui, ele tem a intenção de fazer com que muitas pessoas enxerguem a porta estreita. A porta que fará com que a liberdade, e eu falo a liberdade desse sistema religioso, possa chegar até você. Então, preste muita atenção em cada uma dessas minhas palavras. Frei Gilson foi alvo de polêmica, um cara que está alcançando muitas pessoas recentemente. E o sistema, justamente quando percebe que essas marionetes, entre aspas, estão em ascensão, forçam ainda mais para que cresçam, pois o intuito é fazer com que mais e mais pessoas caiam em um buraco, caiam em um aprisco. E é por isso que o Messias deixou muito claro para nós que a porta para se chegar ao reino dos céus, ela é estreita e muito estreita. Aonde a maioria está, na maioria das vezes, é o caminho errado. Esse já é o primeiro ponto para nos fazer abrir os olhos. O sistema impulsiona tudo isso. Vemos nesse momento grandes influenciadores dizendo que após fazer ali as orações do rosário, rezando o terço ali na madrugada com Frei Gilson, estão vivendo uma guerra espiritual, dando de certa forma amparo para que mais outras pessoas olhem e falem: nossa, esse é verdadeiramente um homem de Deus. Mas aquela madrugada foi muito estranha, assim, no sentido de que muitas coisas aconteceram fora. No dia que você foi no Frei, no rosário. É, exatamente. Aí minha mãe já fala: ai, foi o inimigo está tentando tirar a gente, não sei. Pra ela é o demônio que fez isso. Ontem, meu filho, que eu passei, estão falando, tô recebendo bastante directs, falando que é batalha espiritual. E o que te falaram, mãe? Falaram pra mim que quando a maior influenciadora do Brasil se uniu a orações, o inferno se irritou. Porém, é importante você relembrar de algo. Aqui, nós temos uma linha de tempo, aonde eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos com você, quando estudamos sobre profetas e falsos profetas, que temos 3 divisões de tempo de uma forma mais bruta nessa nossa linha de tempo. A primeira é a lei de Moisés, aonde o Criador não habitava dentro do corpo do homem, justamente por conta do pecado de Adão. Após a vinda de Cristo, o sacrifício do Messias, quando ele disse está consumado, nós recebemos a graça. A graça, ela simplesmente nos limpou desse pecado. O pecado de Adão, por meio de Cristo e da sua graça, foi perdoado. O Criador não precisava mais habitar ou se fazer presente em um tabernáculo, um templo físico, e passou a habitar em nós. O nosso corpo é o verdadeiro templo do Criador. O Criador habita em nosso coração e conhece o nosso íntimo. Portanto, os templos físicos ficaram na era da lei de Moisés. Hoje, nós estamos vivendo algo que Cristo e os apóstolos falaram que aconteceria antes do dia do grande julgamento, antes da volta de Cristo, que no caso
é a grande apostasia, o grande engano. Se nós lermos a segunda carta aos Tessalonicenses, ali no início, capítulo 2, versículo 2, nós vemos assim: não deixem se abalar, nem se alarmar facilmente por nada, seja por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Por exemplo, o catolicismo romano compilou isso aqui. Eles pegaram as escritas dos apóstolos, dos evangelistas, dos doutores, daqueles que foram instruídos pelo Pai e tiveram a audácia de retirar aquilo que achavam que não seria certo e manter aquilo que achavam que seria certo. Porém, eles traduziram, modificaram, adulteraram para que, de certa forma, pudessem manipular as mentes dos fiéis, das massas. Muitas das coisas que estão aqui hoje estão, de certa forma, adulteradas. E é por isso que o apóstolo diz assim, ele está falando para o futuro, tá? Ele está falando justamente para que nós possamos entender isso, por carta que supostamente tenha vinda de nós, como se o dia do próprio Messias estivesse chegando, a volta de Cristo, o dia do Senhor, o grande julgamento. Não deixe que ninguém de maneira alguma vos engane. Olha isso. Antes desse dia virá a grande apostasia, o grande engano. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem será esse que muitas pessoas não conseguem enxergar e que já é adorado dentro desses falsos templos, dos templos de pedra, por conta das religiões, principalmente por conta do catolicismo romano? Pois hoje o catolicismo romano é a base. As protestantes saíram de dentro do catolicismo romano, seguindo o mesmo padrão. E ele diz assim: será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama de Deus. É objeto de adoração. Ou seja, ele se exalta e se opõe acima de tudo. Ele, ao mesmo tempo que é exaltado, ele é contrário. Porém, nós temos que observar quem realmente esse cara é. A ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Olha que forte isso aqui. Se nós sabemos que debaixo da graça não temos mais um templo físico, e sim as pessoas são a igreja, nós somos o templo, pessoas juntas ou separadas congregam do mesmo entendimento que é o ensinamento de Cristo, essas são a igreja, a verdadeira igreja, esse é o templo. Ou seja, as pessoas que estão buscando verdadeiramente a Cristo. Ele se assentou ali em cima, querendo ser o próprio Deus, se proclamando como o próprio Deus, um falso Cristo, assim como o Messias nos alertou. E por que eu estou falando isso para você? Porque hoje, olhando para essas religiões, nós vemos que eles se opõem praticamente a tudo o qual Cristo nos ensinou. Começando pelo próprio templo. Se você perguntar para a maioria dos católicos, olha, você vai na igreja? Ele vai falar, eu vou de domingo. Por quê? Ele pensa que a igreja é isso aqui, ó. Ele pensa que a igreja é um templo de pedra. Por quê? Eles, de forma subliminar, não querem que você aceite o sacrifício de Cristo e seja a igreja, seja o templo. É por isso que quando a pessoa fala, eu não participo mais disso, eles falam, você é um desigrejado, para te jogar para baixo, sendo que desigrejado nem existe. Se eu sou a igreja, se você é a igreja, como você pode ser um desigrejado? A não ser que você não aceite a Cristo e não aceite que você é a igreja, não aceite que você é o templo, tá? E eles não aceitam. Por isso eles querem voltar para a carne, voltar para a lei de Moisés, para ter uma casa de Deus, um templo, para ter, de certa forma aqui, uma igreja física, já se opondo ao ensinamento de Cristo. Isso é o primeiro passo, e eu poderia analisar muitos, mas eu quero falar hoje do Frei Gilson, que faz com que, nas madrugadas, muitas pessoas se reúnam para isso. Bom dia, minha gente, bom dia, que alegria estarmos juntos para mais um Santo Rosário. Orando de forma completamente oposta àquilo que Cristo nos ensinou. Por quê? Mateus 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que esses já receberam a sua recompensa. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando você orar, agora ele te ensina, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então, esse seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ele não mandou você ir a um templo físico. Ele não mandou você ir na sinagoga. Pelo contrário, ele foi contra a sinagoga. E é por isso que no próprio Evangelho de Mateus, nós vemos que em certo momento, tais líderes religiosos ficaram tão revoltados com o que Cristo, um homem pobre, que não era da tribo de Levi, não era sacerdote, nem mesmo poderia entrar aqui nesse templo físico. Ele ficava no átrio, aqui na parte de fora, ele não poderia entrar aqui na parte principal do templo. Esse homem simples estava fazendo com que multidões o seguissem, com palavras que traziam liberdade, verdade e espírito. Esses líderes se reuniram na sala do sumo sacerdote do templo, que se chamava Caifás, junto com outros sacerdotes, mestres da lei, doutores das sinagogas, estudiosos, para planejarem como iriam matar ao Messias. Porque ele pregou contra o templo, pregou contra a sinagoga e aquela doutrina que estava sendo ensinada de certa forma ali. Ficam sem culpa. Isso é para os levitas. Você é um levita? Da linhagem sacerdotal? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Mostrando o verdadeiro Criador. Mas eles não aceitaram e não aceitam até hoje. Os judeus não aceitaram. Porém, ele te ensina, vá para o seu quarto. Ele não manda você ir para uma sinagoga ou para um templo físico, católico ou protestante. Ele manda você orar em segredo. E agora ele diz algo muito, mas muito interessante. Quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Ué, o que o Frei Gilson está fazendo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Pois assim fazem os pagãos. Olha como ele continua no versículo. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe daquilo que você precisa antes mesmo de você pedir. Ou seja, o terço católico, esse rosário, isso que fazem na madrugada, que muitas pessoas estão, de certa forma, achando que é correto, se opõe ao ensinamento de Cristo. E por que ele junta isso com o paganismo? Porque os pagãos faziam isso. Para que você entenda o início do catolicismo romano, você precisa voltar lá atrás e observar que, após a morte de Cristo, muitas pessoas começaram a sair do sistema religioso judaico. Esses foram chamados de seita do Nazareno, como chamam os desigrejados hoje. Esses eram perseguidos e mortos pelo próprio Império Romano, que dominava ali. Em certo momento, Constantino, um imperador romano, observando que cada vez que mais eles matavam tais pessoas que seguiam esse tal Nazareno, mais pessoas apareciam seguindo as suas palavras, e vendo o seu império, que era um império político em decadência, ele teve uma brilhante ideia. Ele mesclou, transformou o império político em império religioso. Ele, que era um guerreiro assíduo de Mitra, o deus sol romano, um belo dia disse ter uma visão. Uma visão que simplesmente fez com que ele mesclasse o paganismo de Roma,
vendo vários deuses pagãos espalhados pelo Império Romano e pessoas cultuando deuses diferentes, a seita do Nazareno crescendo cada vez mais, ele resolveu unificar. A palavra católica significa religião universal, pois ele unificou todo o paganismo e misturou com as coisas de Cristo. E um belo dia, ele disse ter uma grande visão dos céus antes de uma batalha. O exército de Constantino sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando de repente aconteceu um estranho fenômeno. Constantino foi surpreendido por uma luz magnífica no céu. Constantino disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estavam as palavras: sob isto vós conquistareis. Uma voz celestial então ordenou que Constantino usasse esse símbolo em todas as batalhas futuras com seus inimigos. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. Disse a seus homens que pintassem aquele símbolo em seus escudos no dia seguinte. Seu exército conseguiu derrotar o de Maxêncio, tornando-o governador único das províncias ocidentais. A partir daquele momento, Constantino professou sua devoção ao cristianismo. Constantino, então, ergueu o Império Romano, pois agora as pessoas traziam os seus dízimos e as suas ofertas ao Império. Muito dinheiro. Tanto é que o Vaticano hoje, o menor país do mundo, o mais rico. As Escrituras, quando olhamos em Apocalipse, descrevem tal religião como a prostituta, aquela que está assentada sobre o dinheiro. Pois tanto o catolicismo quanto o protestantismo, indo no oposto, ao contrário aos ensinamentos de Cristo, usam as Escrituras para mentir, fazer com que pessoas deem os seus dízimos e as suas ofertas em dinheiro, por exemplo, para sustento de falsos templos. Sustento desses templos de pedra. E não ao sustento aos verdadeiros templos, que na verdade é o que Cristo ensinou, o amor ao próximo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Mais uma vez, vendo o oposto. Quando olhamos para Constantino e vemos que ele unificou isso, nós conseguimos entender algo muito curioso. Estamos falando da adoração ao Sol. Estamos falando de algo que está por trás do verdadeiro Criador, do verdadeiro Cristo, mas que se você chegar para qualquer um hoje que faz parte disso e falar, eles se ofendem porque acham que estamos falando do Criador. Alguém que se opõe contra o Criador, mas que na verdade quer ser ou diz ser o próprio Deus. É curioso. O Natal faz com que, principalmente, os católicos, de forma subliminar, estejam comemorando o nascimento. Mas de quem? De Cristo? As Escrituras não falam. Historiadores dizem que ele não nasceu dia 25 de dezembro e todos nós sabemos disso. Mas estão comemorando, na verdade, de forma subliminar, o nascimento de Mitra, o Sol Invictus. Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o Padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. Ele começa a ser celebrado por volta do ano 300. Agora, por que dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E
o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros, e existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a festa do Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Não é à toa que mesmo o Criador, lá no Antigo Testamento, colocando em um dos 10 mandamentos ao povo judeu que a guarda do seu dia seria no sábado e que o dia de descanso seria sábado, um dia para cultuar ao próprio Criador, não fazer exatamente nada. Eles transformaram isso no domingo. Domingo é o dia do sol. A palavra Sunday, em inglês, significa domingo. Sun significa sol. Day significa dia. O principal dia das missas católicas são no domingo. Nós temos uma adoração descarada ao sol. Não temos uma adoração a Cristo. Se você olhar os CNPJs dessas empresas, porque a religião, o catolicismo romano, é uma grande empresa, por isso que arrecada tanto dinheiro, é a prostituta. A noiva está seguindo a Cristo por amor. Não tem sustento de templos físicos, não tem dinheiro envolvido. Ela segue por amor, com dinheiro, sem dinheiro. É assim que uma noiva faz com seu marido. A prostituta, como descrito em Apocalipse, vive assentada no dinheiro. Se você tira o dinheiro dessas denominações religiosas, elas caem. As protestantes, então, nem se fala. Os pastores, multimilionários, ostentação, eles não irão continuar sem dinheiro. Porque a prostituta não vai ficar ali com um cara sem dinheiro. Você entende como o apóstolo João foi tão inteligente em colocar essa figuração para nós? A noiva segue a Cristo por amor. E é por isso que, quando olhamos mais uma vez ao catolicismo romano, nós vemos que são empresas. O CNPJ, a razão social dessas empresas, você pode procurar aí no Google. Mitra, arquidiocese. Mitra é o Deus Sol romano. Eles vão falar que é a mitra papal. Estão ali falando sobre um chapéu. Mas não. Eu mesmo estive em Roma, há alguns anos atrás. Eu e minha esposa entramos em um templo católico, chamado de Templo de São Clemente, um santo católico. Um homem que eles colocaram como um homem de Deus. Mas que embaixo, onde não poderiam filmar, eu entrei com um óculos espião e filmei, pois ali eles resolveram manter, não quiseram destruir. Aquele templo, na verdade, é um templo de culto a Mitra, o Deus Sol romano. A razão social dessas empresas, Mitra Arquidiocese, e os seus templos de pedra foram advindos do próprio culto a Mitra. É por isso que Cristo fala sobre paganismo quando falamos dessas orações repetitivas, porque eles seguem ao paganismo, não seguem ao Criador. Eu vou colocar um trecho aí para você ver. Hello, buonasera. It's 2 tickets. With these tickets we can go to the Chularos, the Mitra temple. Okay. It's 10 per person? Okay. It's 4 hours. In English, ok. Bom pessoal, estamos entrando aqui. Eu não sei se a câmera está pegando direitinho. Agora a gente vai entrar nos subterrâneos aqui da Capela de São Clemente. Não tenho nem noção se eu estou conseguindo gravar direitinho ou não. Aqui ó. Esse é o templo de Mitra. Esse é um templo original de Mitra. Que está fechado e tem algumas grades aqui.
Mas o que é legal e interessante da gente ver é que aqui, ó, a gente tem essa estátua de Mitra, no caso, ali na frente o altar de Mitra, uma outra estátua, e os bancos aqui nas laterais. O padrão religioso que a gente tem atual, católico, protestante, é mais ou menos a mesma coisa. Os bancos nas laterais, lá o altar, e aqui na parte da frente a porta. Então basicamente lá ficaria o púlpito, a porta aqui, quem estava celebrando, o sacerdote, vai estar de frente para a porta e as pessoas aqui nas laterais. Demais, né? Cheio de moeda aqui, eu não tinha reparado nisso. O piso do banco tá cheio de moeda, as pessoas jogam como se fossem ofertas, tendo pedidos, desejos, deuses pagãos. Não tem diferença, né? Porque o Cristo que eles adoram hoje é Mitra, o Deus Sol. Então, esse aqui, na verdade, é o Cristo que o povo cultua, dando dízimos, ofertas, precisa de dinheiro. É esse que precisa de um templo físico, ceia física. A ceia, a Eucaristia, o Deus Sol romano, só com uma máscara, que é Cristo. Essa é a grande apostasia, essa é a grande enganação das religiões no mundo. Quem sabe, um dia eu coloco para você o vídeo inteiro aqui nesse canal. Comenta aí embaixo se você quer que eu coloque. Mitra, o Deus Sol romano, cultuado da mesma forma. Mitra era cultuado com templos, como você viu, templos de pedra, aonde você tinha o altar, do outro lado a porta, bancos onde pessoas sentavam de costas para a porta, de frente para o altar. Como é o seu templo protestante hoje? Como é o seu templo católico? Faz referência, na verdade, a Mitra, porque Cristo nunca ensinou isso. Ele nunca ordenou nem os apóstolos que construíssem templos dessa forma. Mitra, o Deus Sol, era cultuado também com uma ceia física e que, por incrível que pareça, traziam carne e vinho, pão e vinho de forma física. Mas o Criador, o próprio Messias, quando fala com a mulher samaritana no poço, ele deixa claro: não adorarão a Deus nem no templo em Jerusalém e nem no monte samaritano. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Adorarão ao Criador em espírito e em verdade, pois é esse tipo de adorador que o Criador busca. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Ou seja, tais cultos aonde os líderes religiosos também recebiam dinheiro. Você pode ver que eu gravei no templo de Mitra, o chão estava forrado de moedas, as pessoas jogam dinheiro. É um Deus que precisa de dinheiro, o Deus Sol romano, o falso Deus. Hoje o sistema mesmo faz com que nós enxerguemos a composição do espaço como um espaço heliocentrista, onde todos os planetas rodam ao redor do Sol. O Sol é o Deus desse templo. Estão cultuando ao Sol de forma pagã, sem saber, pensando que estão cultuando a Cristo. Esse Jesus que é pregado dentro desses templos, ele é o próprio anticristo. O verdadeiro Messias não faz parte de toda essa oposição. Você entende o que eu estou dizendo? O catolicismo romano é tão descarado que tem até mesmo o Santíssimo Sacramento, que é o formato do Sol, aonde eles idolatram isso e realmente o adoram. Colocam ali
em uma mesa, assim como era colocada a Arca da Aliança com 2 arcanjos curvados, adorando aquilo ali. E o próprio Frei Gilson foi, esses dias, repudiado, porque, de certa forma, tentou colocar na mente dos católicos que as imagens não serviam. As próprias imagens também se opõem àquilo que o Criador nos ordenou. Mas, mesmo ele falando, as pessoas não enxergam. Desculpa se isso te entristece, mas qual é o poder que isso aqui tem? Isso aqui tem poder de quê? Para curar você? Tem poder para curar você? Não. Isso aqui, ó. Não é de carne e osso, gente. Isso aqui não é Jesus. É realmente pesado isso aqui, principalmente para as pessoas que estão dentro desses apriscos, dentro desse sistema religioso. Eu sei como é. Mas, se você conseguiu abrir os olhos de alguma forma aqui, eu peço que você passe essa mensagem para frente, não custa nada. Tudo isso aqui me levou anos de estudo, conhecimento, dedicação, gastos para conseguir chegar até essa plenitude de informação. Eu estou lhe passando de graça, como o próprio Cristo me ensinou. Eu não quero dízimos, eu não quero ofertas, eu não quero dinheiro. Eu só peço que você compartilhe a minha mensagem, pois eu talvez seja hoje uma das únicas pessoas que pregue a sã doutrina de graça, não só aqui na internet, mas também na minha vida particular, as pessoas que estão próximas a mim. Isso aqui é uma forma apenas de comunicação. Mas quanto mais pessoas abrem os olhos, mais pessoas conseguem, de certa forma, enxergar as portas estreitas, seguir os verdadeiros ensinamentos de Cristo e ensinar mais pessoas. Estudar e ensinar. Eu sei que na outra vida, né, após eu partir dessa aqui, isso talvez seja um motivo de recompensa. É uma forma que eu tenho de plantar lá no reino dos céus. E eu espero que isso possa ter te ajudado. Se te ajudou, comente aí embaixo, compartilhe e me diga se conseguiu abrir os olhos com isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.